Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sabia falar com o Senhor lá em Salmo 42. Salmo 42, versículo 11. Aqui, Davi está sendo perseguido pelos seus inimigos, né? E no final desse salmo, ele pergunta para ele mesmo: por que está tão triste minha alma? Por que geme em meu interior? Espere em Deus e o louvarei novamente. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Amém. Tem dias que não são fáceis para nós, né? Tem dias que realmente se a gente pudesse não sair da cama, parece que seria melhor, né? E nesse momento aqui era o que o Davi queria fazer. Alguns versículos para cima ele fala: eu estou angustiado, por que a minha alma está abatida, por que eu estou me contorcendo dentro de mim? Ali no versículo 5 ele fala: espere em Deus, eu vou adorar Ele de novo, porque a salvação vem da sua presença. Então, tem dias que a gente se encontra todos os dias, alguns dias a gente não se encontra muito bem. E é quando a gente, hoje eu perguntei isso para Deus: Deus, por que a gente está sempre, por que a gente não está sempre bem, né? Seria tão mais fácil se a gente estivesse sempre bem. Ou o nosso humor, a nossa emoção estivesse sempre bem estabilizada. Mas eu lembrei que de uma história que quando tinha uma mulher que estava no hospital e aí ela ficava perguntando também isso para Deus. E um dia ela teve um encontro com Jesus e aí Jesus falou para ela: olha, a nossa vida, o nosso coração batendo dentro daquela máquina, aquela maquininha que vai tocando, vai contando os nossos batimentos cardíacos, e vai plim, plim, sobe e desce, sobe e desce. O Senhor ministrou a vida dela falando: olha, a vida do ser humano na Terra são altos e baixos. A partir do momento que você querer um equilíbrio, acabou essa vida aqui. Então, a nossa vida vai ser sempre de altos e baixos. Isso nos mostra que nós estamos vivos. Isso que faz nós sermos aquelas pessoas que nós somos. Mas nós queremos viver sempre a nossa vida numa normalidade, ou com o nosso humor sempre estável, com as coisas sempre funcionando bem conforme a gente quer. E nem sempre vai ser assim. E essa é a graça da vida. Às vezes quando a gente está lá embaixo, a gente quer morrer, né? Tipo assim: eu não quero mais viver, não quero mais ficar por baixo, eu quero estar sempre por cima. Mas os baixos também fazem parte da nossa vida. E quando a gente está nesses momentos, a gente precisa perguntar para nós mesmos: minha alma, por que você está assim? Por quê? O que te causou esse baixo astral, essa baixa autoestima? Por que você está tão triste? Por que você está tão abatida? Espera no Senhor. O salmista não fala para ela tomar atitude nenhuma, a não ser esperar no Senhor. Por quê? Às vezes a gente quer que aconteça uma revolução na nossa vida, uma transformação da água para o vinho. Eu queria que assim, as coisas se resolvessem no estalar de dedos, que as pessoas mudassem quando eu estalasse os dedos. Mas o salmista fala: espera no Senhor. Esse é o comando que a gente precisa dar para a nossa alma quando a gente está lá embaixo. Amém? Amém. E quando a gente estiver lá em cima, a gente também vai continuar louvando a Ele. Independente, o que se mantém estável? O meu louvor ao Senhor precisa continuar estável. Amém. Ele precisa continuar quando eu estou lá em cima ou quando eu estou lá embaixo. E é muito difícil louvar quando a gente está lá embaixo. É bem difícil. Então, mas mesmo assim é o nosso desafio. Assim, quando a gente está lá em cima, nem sempre a gente lembra de Deus. Está entendendo?
Então, as duas fases da nossa vida, elas são desafiadoras. O desafio é louvar o Senhor. E aqui o salmista está nos instruindo. Mesmo que você não esteja legal nesse dia, ou que você esteja muito bem nesse dia, não importa. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase. Louve ao Senhor. Mesmo que você não queira, fale para Deus: Deus, hoje vai ser na raça. Hoje vai ser no sangue, porque a vontade nenhuma de louvar. A vontade que é de ficar debaixo da coberta e não sair daqui. Mas, mesmo assim, o Senhor renova a misericórdia dele na nossa vida nessa noite. Amém. Amém? Amém. Então, mesmo que talvez você esteja num momento muito bom, glória a Deus. E você não está num momento muito bom, glória a Deus. Amém? Amém. Com todo o teu coração você vai louvar o Senhor hoje. Hoje é a chance que você tem. Esse é o teu momento com Deus. Amém. Então aproveite esse momento que Deus reservou para você, para falar com você. E hoje você vai colocar a tua alma esperando no Senhor. Esperando o quê? A resposta que você precisa, o milagre que você precisa, a transformação que você precisa. Talvez essas respostas ainda não chegaram para você, mas você precisa continuar crendo que elas vão chegar um dia. Amém? Amém. E quando esse dia chegar, você vai se esquecer dos dias ruins. Vou dar um exemplo, né? Quando eu e a minha mãe compramos o nosso primeiro carro, minha mãe comprou o primeiro carro dela. Hoje em dia a gente já nem lembra, mas já nem sabe mais como é pegar o ônibus. Mas naquela época eu pegava o ônibus para ir para Itajaí 6 da manhã, só voltava 8 da noite, a gente camelava, andava para lá e para cá. Em Itajaí eram horas e horas e horas andando a pé. Às vezes debaixo de chuva, às vezes debaixo do sol. E daí quando você ia para Itajaí você tinha que fazer tudo. Ia no médico, ia comprar coisa, ia ver loja, ia pagar conta, era tudo de uma vez só. A gente voltava para casa assim, ó, esgotada. E ainda o ponto do ônibus era longe da nossa casa. A gente ainda descia na cidade e ainda tinha que andar mais um pouco para chegar em casa. Hoje eu canso de andar. Não consigo ir até a esquina. Porque hoje eu tenho um carro. Então eu nem me lembro mais como é pegar ônibus. Então quando a tua vitória chega, você já nem vai mais lembrar dos dias de angústia. Amém? Amém? Hoje a gente lembra e parece que é uma eternidade, que não passa nunca. Mas a vitória ela está para chegar. E quando ela chegar, você não vai nem se lembrar como é andar de ônibus, como é andar a pé, como é estar às vezes numa dificuldade. Porque a vitória vai superar aqueles momentos. Amém? Amém. Então nós cremos nisso e por isso nós vamos louvar ao Senhor. Amém. Mesmo esses momentos não tão agradáveis que a gente passa. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé? Quero já atualizar os irmãos. Nós trouxemos algumas Bíblias que estão ali, caso vocês queiram acompanhar a palavra do Senhor aqui no culto, ou se vocês querem ofertar para alguém, vocês podem estar falando com a gente tem bastante Bíblia ali, tá bom? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Clamamos pela tua presença nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro com a nossa alma. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem para ela agora. Em nome de Jesus, aquieta-te, espere em Deus, confie em Deus, porque nós ainda vamos louvá-lo. Em nome de Jesus, declaramos os céus abertos sobre este lugar. Toda angústia, toda tristeza, todo medo, toda preocupação seja arrancada da nossa mente nesta noite. Em nome de Jesus, e venha a paz, venha a alegria, venha a fé, venha a certeza, venha a transformação do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa dependência ao Senhor e declaramos: venha Espírito Santo e fala conosco, que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, Senhor. Nós somos fracos e nós dependemos de Ti. Nós precisamos da Tua presença. Então vem Espírito Santo e nos respalda, nos ajuda, nos levanta nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Igreja, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Disse a pastora, né? Vamos louvar ao Senhor, né? Somente a Ele, né? Glória a Deus. Que é o nosso Pai.
amável, né? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos adorar ao Senhor. Amém, Jesus? Senhor, vamos adorar a Ti, Senhor. Somos teus filhos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe, Pai. Abençoe, Senhor. Amém. Nada igual.
Amém. Graças a Deus, né? Amém. Lindo louvor, né? Deus é bom, maravilhoso. Nos louvores que Ele está presente com a gente. Então a gente tem que estar sempre louvando esse Senhor, né? E Deus é maravilhoso, né? A gente só tem a agradecer, né, pelos filhos que a gente tem. Deus é muito bom. Então, vamos mais no louvor, né? Glória a Deus. Amém.
Senhor. Glória a Deus. Graças. Boa noite a todos. Boa noite. A paz, amém? Amém. Olha, eu acho que só a Neia está viva aqui hoje. Mas, ô Neia, vamos. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. A paz, amém? Amém. Sempre aquela luz para mim, querido. Obrigado. Querido, antes da gente começar, eu quero convidar você a se levantar do seu lugar, a cumprimentar uma pessoa que está do seu lado, do outro lado, atrás, na frente, declarar uma palavra de vida sobre ela. Esse momento que traz cura. Verdade. É o relacionamento. Nunca esqueça que você sempre precisa estar relacionado. Então, sempre busque um relacionamento, que é isso que vai trazer cura. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento. Malaquias 3. Versículo 10. Aqui 3:10 diz assim: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja mantimento em minha casa. E me provai nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com seus próprios olhos, se eu não abrirei as comportas, se não derramarei sobre vós tanta bênçãos, que não conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que as pragas devorem as vossas colheitas, e a videira no campo não perderão os seus frutos, promete o Senhor dos Exércitos. E as nações chamarão de bem-aventurado, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor. Amém. Só pega. Eu quero só te fazer uma pergunta. Eu deveria ter feito antes. Quantos aqui tem um desejo ardente dentro de você? Ou não precisa ser ardente, só um desejo de ter a sua vida mudada e transformada? Quantos aqui querem uma mudança na sua vida? Eu não digo só financeira, eu digo, quando eu falo uma mudança, eu digo na saúde, digo na sua família, digo na sua profissão. Quantos aqui desejam essa mudança? Amém.
Sabe? Porque quando a gente está aqui falando de dízimo e oferta, a gente foca a área financeira. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Não adianta a gente focar que vai ser só uma área se todas elas não forem prósperas. Quando Cristo veio para trazer prosperidade, abundância em todas as áreas da nossa vida. Não só em uma. Não só na espiritual. Não só na financeira. Não só na saúde. Ele veio para trazer em todas. A carta de João, se eu não me engano, é a segunda ou terceira de João, diz assim, olha, acho que é João 2:1. Diz assim, ora, amados, eu quero que vá bem em todas as coisas, assim como prospera a sua alma. E quando a gente fala assim, eu quero ter minha vida transformada em todas as áreas, a gente precisa. Mas quando a Bíblia diz isso, tudo o que a Bíblia promete tem uma ação que eu preciso realizar. Tudo que a Bíblia fala assim, eu vou fazer, tem uma ação. A gente leu aqui 2 vezes, Deus promete, o Senhor dos Exércitos. Promete o Senhor dos Exércitos. Ali diz no versículo 11, 12. Ele promete bênção, mas antes ele diz assim, trazer o dízimo à casa, à minha casa, para que haja mantimento nela. Sabe? Eu e você, quando desejamos alcançar algo, nós precisamos entender que em tudo existe algo que eu preciso fazer. Não queira eu prosperar se eu levo as coisas de Deus de forma relaxada. Porque se eu não consigo levar as coisas de Deus a sério, as outras coisas eu também não vou levar a sério. E se eu não consigo levar as outras coisas a sério, eu também automaticamente não vou levar as coisas de Deus a sério. Eles estão interligados. Porque a gente fala assim, eu amo a Deus, mas a Bíblia diz, se eu odeio meu irmão, não tem como eu amar a Deus, porque meu irmão eu vejo, mas a Deus eu não vejo. Mas a Bíblia fala assim, e tudo que eu vou fazer, faça como se fosse para o Senhor. Por quê? Porque para Deus a gente sempre busca o melhor. Eu lembro a minha avó, quando eu era pequeno, a minha avó separava a melhor roupa para ir à igreja. E em dia festivo, ela não colocava aquela roupa, mas porque aquela roupa era para ir para a igreja. Era a melhor roupa que ela tinha. Mas agora nós estamos aqui falando de uma mudança. Se você quer ter uma mudança, você também precisa aprender a separar o melhor para Deus. Amém. Eu e você precisamos aprender a dar o melhor. Deus não quer tudo. Ele só quer o que foi combinado. E o melhor. Por quê? Porque Deus precisa? Não. Mas eu preciso. Eu preciso. Deus não precisa. Você precisa. Quando você vem entrar esse dízimo aqui, sua oferta aqui, a Bíblia diz que Deus vai repreender. Aprenda. Se você ofertar, você tem frutos. Você está entendendo, não? Amém. Você tem frutos. Mas a Bíblia não garante que o seu fruto não será devorado. A Bíblia não garante. Você pode ofertar e seu fruto pode ser devorado. Mas a Bíblia diz assim, trazeis o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E eu prometo que a praga não irá devorar o seu fruto. Está aqui, ó. Versículo 11. Também impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e a videira do campo não perderá o seu fruto. Se você só oferta, as pragas podem devorar o seu fruto. Mas se você dizima,
as pragas, é repreendida. Seu fruto não é devorado. Amém. Então, se estão devorando seus frutos, sua videira, quando a Bíblia fala de videira, a Bíblia fala de alegria, fala de vida, se estão tirando a sua alegria, os seus frutos, porque pode ser que você tenha brecha no dízimo. A videira fala de alegria, de força, de vida. Então, se estão tirando sua força, sua alegria, seu motivo de viver, olha se o seu dízimo não está certinho diante de Deus. E quando você traz, normalmente eu digo, o dízimo é oferta aqui, a Bíblia, Deus recebe uma oferta santa. Mas você não vê Deus vir aqui, abrir esse gasofilaço, pegar o dinheiro e falar, agora o dinheiro é meu, eu vou fazer o que eu quiser com ele. Não, a Bíblia já diz, é para que haja mantimento na minha casa. É para que você é o maior financiador dessa luz elétrica funcionando, dessas cadeiras que você senta, do som. Você que financia. E você é abençoado com isso. Deus não vai te deixar desamparado. Ele diz assim, se você trazer o dízimo e trazer o mantimento na minha casa, eu prometo que eu vou abrir uma comporta. Alguém sabe o que é comporta? Sabe? Alguém sabe mais o que é comporta? Sabe? O que é comporta? Então, que é passar tudo, tem que passar o que você quer. Eu precisaria uma comporta. Derramarei tantas bênçãos que você não conseguirá guardá-las. Quando ele fala isso, ele não está falando só da área financeira, meu querido. A gente traga o dízimo e a oferta, coloca aqui, e espera que Deus mude a nossa área financeira. E ele vai mudar. Mas se você parar para pensar, através da sua fidelidade, ele tem guardado a sua casa, ele tem guardado a sua família. Amém. Talvez você fale assim, mas eu não estou vendo. Mas é um processo. É um processo que aos poucos começa, é igual a semente. Você planta a semente, você não sabe nunca quando ela vai dar o seu fruto. Mas a primeira etapa dela, ela vai morrer. Vai começar das raízes e vai para baixo. Para depois crescer, nascer um galinho assim, para depois começar a desenvolver dar seu fruto. Então, quando você vem e coloca o seu dízimo na oferta, você tem que ter certeza que Deus está mudando a sua história. Jamais ela voltará a ser a mesma. E você tem que crer. E não é fácil crer, porque o primeiro processo da semente é morrer. Aí você vê a sua casa, meu Deus, está acontecendo. É a semente que está morrendo. É só a semente que morreu. Mas ela está dando raízes. Ela está dando raízes. Daqui a pouquinho ela começa a vir para fora. Começa a dar flores, frutos. Mas não pare de semear. Continue semeando para a sua colheita ter continuidade. Diz Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. E há sementes para ser plantada a todo momento. Como? E tem momento na sua vida que você está passando, parece que está um turbilhão, né? Mas ali você tem que semear. Por que eu vou semear? Tem semente que você semear na água, ela não cresce. Mas tem semente que você semear na água, ela cresce. Olha o arroz. Plantação, sempre vai ver a plantação de arroz, eles estão sobre um laguinho. Eles são sementes que dão em águas. Querido, você tem semente para plantar todo o tempo. Mas qual é a diferença? Eu quero plantar ou não quero plantar? Eu quero ter minha vida, que a palavra diz aqui. E quem promete é o Senhor. Não é eu.
É o Senhor que promete. Quando eu e você trazendo dízimos e ofertas. O dízimo, mas quando eu trago oferta, eu prospero, mas eu posso prosperar e vir o gafanhoto e comer tudo. Há uma história, e essa história é verdadeira, em Goiás aconteceu, na cidade de Goiás. Vocês podem procurar na internet assim que vocês chegarem na sua casa, não procure aqui, por favor. Houve um ataque de gafanhoto e destruindo as plantações nas fazendas de Goiás. Mas havia um senhor que era dizimista. E ele disse bem assim: olha, eu sou dizimista. Aqui o gafanhoto não toca, porque a palavra diz que o Senhor repreende o devorador. A Bíblia diz que quando chegou, a Bíblia não, a história diz que quando chegou na fazenda dele, os gafanhotos morreram tudo. Glória a Deus. Amém. Essa história é real. Não se pode procurar que tem ele dando testemunho. Porque a palavra diz: eu repreenderei o devorador. Amém. Os seus frutos não serão atacados pelas pragas. E eu os abençoarei com tanta bênção que vocês não vão conseguir guardar. Amém. Mas eu e você precisamos ser fiel nos dízimos. Não deixe de dizimar. É um princípio para te abençoar. Amém. Você nunca perde quando você começa a dizimar. Se você não é dizimista, eu te convido a começar a ser. Se a sua história não mudar, eu rasgo a minha Bíblia. Eu rasgo a minha Bíblia e nunca mais subo nesse púlpito para ministrar. Porque eu acredito num Deus que falou que ele promete, ele cumpre. Se você não é, começa a ser um desafio que lança no seu coração. De tudo que eu ganhar, 10% eu darei para o Senhor, devolverei para o Senhor. De tudo. Se eu ganhei 1.000, 100, devolverei para Deus. Se eu ganhei 10 reais, R$1 devolverei para Deus. Se eu ganhei 10 centavos, 1 centavo devolverei para Deus. Porque não é a quantidade, não é o valor que importa para Deus, é o seu ato de fidelidade que importa para Deus, envolvido no dízimo. Então você pode ganhar 5 milhões, vem aqui depositar 10%, mas você pode ganhar 5 centavos e vem aqui depositar 10%. Para Deus é a mesma coisa, porque é a fidelidade que importa. Então convido você essa noite a separar o seu dízimo, separar a sua oferta e trazer o coração num altar. Amém. Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus apresentamos o dízimo, as ofertas de seus filhos e de suas filhas. Declaramos que aqui, meu Pai, as sementes darão frutos, darão mais sementes, mudarão histórias. Aqui, meu Pai, está, meu Pai, o futuro, meu Pai, que foi investido no altar, e a tua palavra diz que o altar santifica as ofertas. Então declaramos elas santas. E aí o Senhor diz que promete na sua palavra que vai abrir as comportas dos céus e derramaria tal bênção que a gente não conseguiria guardá-las. Então que essa bênção hoje nos alcance em todas as áreas da nossa vida, trazendo mudança na nossa casa, na nossa família, abrindo porta de trabalho para aqueles que necessitam, abrindo, meu Pai, trazendo os negócios para aqueles que são empresários, Pai, abrindo portas onde não tem portas, criando caminho onde não tem caminho.
porque a semente, meu Pai, tem um poder extraordinário. Plantamos ela junto a águas, meu Pai, águas, das ribeiros de águas correntes. E declaramos, Pai, que os dízimos aqui colocados irão repreender o devorador agora, porque a Tua palavra diz que o Senhor repreenderia o devorador. Que o Senhor, meu Pai, faça e cumpra as Tuas palavras e glorifique o Teu nome através dessa oferta. No nome de Jesus, amém. Querido, aplauda o Senhor. Queria chamar a obreira Tainá. Querido, aplauda mais uma vez o Senhor pela vida. Olha, querido, vamos orar pela obreira. Estenda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, apresentamos a obreira Tainá diante da Tua presença. Declaramos, meu Pai, a unção do Senhor sobre ela. Declaramos que o Senhor vai usar ela como voz profética para alinhar, para sarar, para libertar os nossos corações. Em nome de Jesus, cumpra a Tua palavra, a Tua vontade através dela. Tudo que é do Senhor se manifeste nessa noite. Damos liberdade e declaramos céus abertos para a Tainá ministrar. Em nome de Jesus, e tudo que for da Tainá, seja agora, meu Pai, diminuído para que o Seu nome seja glorificado. Dê ordem aos anjos para ministrar segundo a ministração da Sua filha, para a glória do Teu nome. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Peço que tenham um pouquinho de paciência, que hoje eu estou meio rouca, estou meio resfriada, mas com certeza Deus vai me ajudar e vai fluir tudo bem. Amém, Jesus. Eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de João, no capítulo 8. Amém? Amém. Jesus entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o tempo ia ter com ele, assentando os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante em adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus inclinou-se e escrevia na terra com o dedo. Com insistência na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Amém. Essa passagem hoje, ela mexeu muito forte comigo, assim, porque muitas vezes a gente começa a caminhar na igreja, e aí a gente vai se afirmando, Deus vai nos usando, e a gente vai trabalhando, e aí a gente anda com uma galera diferente, e aí muitas vezes a gente se sente no direito de julgar os outros. Então a gente acusa, a gente vê alguém bebendo na rua, a gente fala lá, aposto que
está endemoniado. A gente vê alguém fumando, está viciado. Se vê alguém caindo, alguém perdendo, aonde que caiu, aonde que pegou, a gente quer saber. E muitas vezes a gente levanta esses altares para as pessoas. A gente coloca as pessoas, né, a ponto de querer apedrejá-las no sentido figurado. E aqui a palavra nos ensina que assim, os fariseus, eles não só queriam apedrejar a mulher, mas eles também queriam testar o conhecimento de Jesus, as Escrituras. Então eu fico pensando, né, como que foi tentando me transferir naquela situação, vendo aquela cena. Quando Jesus abaixou e começou a escrever. Não está na Bíblia o que Jesus escreveu. Mas hoje eu fiquei pensando, né? Eu acredito que Jesus deve ter abaixado e começou. Tainá, ex-viciada, mentirosa. Fulano, adúltero. Ciclano. E aí eles olhando, eles escreveram nome por nome de quem estava ali acusando aquela mulher. E ainda assim eles insistiram, porque eles queriam ver Jesus atirando aquela pedra. E aí ele continuou, e aí ele fez aquelas perguntas, né? Aquela pergunta: quem de vós não tem pecado? Quem de vós? E quantas vezes a gente acha que por estar numa posição, por estar aparentemente certinho, nós não temos pecado? A gente pega até em pensamento, não é verdade? E também temos um outro acusador da nossa mente, que ele aflige a nossa alma, que ele aperta as nossas feridas. Por muitas vezes, eu acho, quando acontecem as coisas comigo, eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu estou colhendo? Será que eu estou colhendo o que eu fiz lá atrás? Será que é o diabo que está me travando? O que será que está acontecendo? A culpa foi minha, a culpa foi minha, a culpa foi minha. E eu sempre tenho, isso é o inimigo. O inimigo, ele fica o tempo todo olhando para ti, a culpa foi tua. Você não é capaz, você não pode, você não vai, você não levanta, você não faz, você não é bom. Ele fica o tempo todo nos acusando. Só que a gente tem que entender que a palavra de Deus nos ensina que a partir do momento que nós nos posicionamos perante a Deus, nós nos tornamos novas criaturas. E as velhas coisas ficaram para trás. Então ele não tem mais o direito de acusar nem eu, nem a vocês. Porque nós decidimos ser novas criaturas. E aliás, nem próprio Jesus, que tem o direito, que foi perfeito em todas as áreas, ele não acusou aquela mulher. Ele fala aqui na passagem: nem tampouco eu vou te condenar. Vá e não peques mais. Isso não nos dá o direito de achar que nós podemos nos manter assim. Ele diz aqui que ele deixa bem claro: eu não te acuso agora, mas tu não tem o direito de voltar e lá adulterar de novo. Vá para frente e não peques mais. Hoje, quando eu vi a Gabi aqui ministrando na abertura do culto, ela falou que existem dias que a gente pergunta para Deus assim: nossa, por que eu levantei da cama? Foi essa pergunta. E esse momento onde a nossa alma está aflita é o momento que a gente está recebendo essas acusações. Muitas vezes o nosso coração está cheio de angústia. E aí Deus pede para a gente, como ela mesma tinha ministrado, para nós descansar a nossa alma, né? E acreditar que Deus não nos condena. Pelo contrário, quando a gente começa a caminhar com Ele, a gente vira filho. A gente tem direito de toda a herança dEle, de todo o amor dEle, de todo o carinho dEle. E hoje, que queimou muito no meu coração, assim, independente de tudo que está acontecendo na minha e na vida de vocês,
eu gostaria mesmo de transferir, porque eu senti isso o dia inteiro. Sintam o amor de Deus por cada um de vocês. Não é porque não está andando conforme tu quer, ou as opressões estejam te apertando tanto a mente, mas não esqueça em nenhum momento que Deus está com vocês. Amém. E que Ele ama vocês incondicionalmente. Não tem nada, nem ninguém que Ele ame mais. E Ele escolheu vocês, cada um a dedo, para estar aqui hoje escutando isso. Então que vocês possam resgatar esse amor, esse carinho, esse zelo dele por vocês. Porque nós nos condenamos muitas das vezes, sabe? E o nosso julgamento é brabo contra nós mesmos. A gente quer uma perfeição que nem Deus não cobra da gente. E isso também oprime os nossos pensamentos. Às vezes, eu sempre falo, né? A gente fica apertando a nossa mente por coisas tão palpáveis, e Deus tem algo tão grande para nós. E a gente se prende àquilo. Deus, eu queria. Muitas vezes que nem criança, a gente bate o pé e fala, eu quero. Mas não é assim que funciona, porque Deus tem muito além do que a gente acha ou imagina, né? E ali, quando ele começa a falar assim, ó, quem não tem pecado, quem de nós pode julgar o outro? Porque a gente toma certas atitudes e acredita que os outros vão nos julgar. Quem de nós tem o direito de julgar alguém? Sabe? Quem de nós tem o direito de apontar alguém? Ou de querer diminuir, ou esnobar, ou fingir que não viu? Quem de nós tem esse direito? Muitas vezes a gente quer se afastar, sabe? De pessoas que não têm o padrão que a gente coloca na cabeça. E isso também é uma forma de nos oprimir. Porque da mesma forma que a gente afasta os outros, a gente se afasta de Deus. Porque a palavra dele diz que nós precisamos amar uns aos outros como a nós mesmos. Então nós não temos o direito de sair apontando ou acusando, mas não é fácil, né? Muitas vezes a gente já quer falar do irmão, a gente já quer apontar o outro, a gente já quer dizer o que está de errado no outro, esquecendo de nós mesmos. Imagina só, né? Aqueles fariseus vendo Jesus escrever. Eu ainda acredito que ele estava colocando o nome de um por um ali, e cada um dos seus pecados, e eles querendo apedrejar aquela mulher. E no final da história não ficou um para socar uma pedra nela, não ficou nenhumzinho teve a coragem de jogar, porque a gente não tem. Aquele que fala, hoje eu não pequei, já está pecando. É mentira. De alguma forma, de algum jeitinho, aconteceu um pecado hoje. O que nós precisamos hoje é saber que Deus teve a misericórdia sobre a nossa vida. E a graça não é uma coisa que a gente foi e ganhou por bons méritos. Foi algo que veio dele, veio de graça para nós. Sem merecimento, sem atitude, sem dinheiro, sem comprar, sem nada. Ele deu porque ele quis nos dar. Ele nos amou lá desde o ventre da nossa mãe. Lá quando a gente ainda era um projetinho, que nem tem o bebezinho ali da Gabi, ali Deus já está amando aquele neném. Ali Deus já tem a história dele formada. Às vezes eu fico vendo os meus filhos assim, e aí algum deles assim, uma hora ou outra faz alguma coisinha errada, ou vai, ou não faz aquilo que eu pedi, como eu pedi. Isso não muda o que eu sinto por eles. O amor que eu tenho por eles continua sendo o mesmo. Mesmo eles não me obedecendo naquele momento, mesmo eles não cumprindo conforme eu pedi, o meu amor não muda nada.
E em nenhum momento, apesar da brabeza que às vezes eu fico, nenhum momento eu falo, não, agora sai daqui, não anda mais comigo, não quero mais vocês. Não. Bem pelo contrário, não, eu vou ensinar, pois agora eu vou ensinar, ele é meu filho, ele tem que aprender a fazer certo, pois eu amo ele, então eu vou ensinar até ele conseguir. E assim Jesus é com a gente. Ele pega a gente, mesmo a gente fazendo errado, ele vem, ele nos atrai, ele nos corrige, ele nos dá carinho, ele nos dá consolo. Agora vai, vamos lá de novo. E de novo tu tropeça, e de novo tu cai, e de novo ele te pega. Fala, não, vamos junto, vamos junto. Tem aquela história que a nossa apóstola sempre conta, né, das pegadas na areia, né? Eu acho muito linda aquela história que muitas das vezes a gente acha que Deus não está com a gente. E essas vezes, a maioria delas, Ele está nos carregando no colo. Confesso para vocês que hoje foi um dia que eu não planejei estar aqui. Nem estava na escala. Algo assim muito distante, só que o Espírito Santo avisa a gente nas situações que a gente vai passar. E aí eu passei ali uns dias queimando meu coração, meu Deus, não, faz um devocional, vai lá, estuda, lê um pouquinho, vai lá, se dedica. E aí eu peguei e fiquei pensando, falei, meu Deus, mas agora não estou longe da escada. Mas não, vai lá, tira um tempinho, até peguei o aço do meu marido e falei, ó, se eu fosse tu fazer um devocional. Falei, se prepara essa semana. E aí Deus faz, né? E tinha uma música que queimou no meu coração a semana inteira, sabe? Que fala exatamente disso que nós estamos falando hoje. Falando desse julgamento de Deus conosco. Que Ele não nos condena, Ele nos corrige. Então, que hoje a gente possa ter no coração assim, quando as coisas não estão andando conforme a gente quer, não pensa assim, Deus não me ama, Deus não está comigo. Pensa que você está tendo o privilégio de ser corrigido por Deus. E isso a gente só faz com quem a gente ama. A gente não corrige quem a gente não ama. A gente nem liga se tu vê alguém na rua que tu não conhece, tu vai corrigir. Tu não dá bola. Se tropeçou, ainda é capaz de te dar risada. Tu não corrige. Agora, quem tu ama, tu pega, tu vai junto, tu se arrasta, tu se humilha, tu passa fome, tu espera, tu pega chuva, pega sol junto com aquela pessoa, tu se dedica ao máximo. Isso acontece com quem a gente ama. E mesmo assim, a gente ainda é teimoso com ele. Quantas vezes somos teimosos, não é? Quantas vezes a gente ainda fica ali, né, querendo ser fariseu e botar Deus à prova. Muitas vezes, né? Hoje foi o dia, ainda fiquei pensando. Falei, meu Deus, acho que não é isso. Acho que não é isso que tem que falar hoje. Acho que não é isso. Meu Deus, você está falando comigo há uns 4, 5 dias e eu acho que não é isso. Acho que não. Quando deu a abertura, que a Gabi falou bem assim, tem dias que a gente não queria dar, eu falei, meu Deus. É sobre isso. Então hoje que vocês sintam a presença de Deus, que vocês sintam o amor dele para vocês. Amém. Que vocês sintam a dedicação e que vocês se decidam hoje levantar e permanecer com ele. Independente das coisas, independente da vontade da gente, do gosto da gente, e que a gente também tenha amor em ser corrigido, em ser amado. Quando vocês eram crianças, eu tenho certeza que o pai de vocês corrigia vocês muitas vezes até com palmada. Eu não sei, eu levei pouca palmada da minha mãe. Eu acho até hoje que eu merecia um pouco mais, que ela não me escute agora. Que o pai dela quer dar agora, né? Mas teve gente que levou bastante palmada. E às vezes de Deus foi diferente. Às vezes a gente leva essas palmadas dele e dói. Eu tenho uma cunhada que ela conta que a minha sogra uma vez pegou e bateu nela com aquelas farinhas de marmelo. Ela disse, Tainá, eu tinha vontade de sair rolando na rua, no asfalto, de tanto que aquilo me doía.
E eu fico pensando, né? E tem dias que eu tenho vontade de sair rolando, chorando, esperneando que nem criança. Eu falo, Senhor, eu não aguento mais ficar apanhando. Mas é o privilégio. Porque eu decido falar assim. E é o privilégio que vocês têm hoje também. Porque vocês decidiram falar assim para Deus. É o privilégio de estar aqui e escutar da própria boca dele o quanto ele ama cada um de vocês nesse lugar. E assim, é palpável o amor pela vida de cada um. Vocês sabem que quando eu não estava nas escalas e nas coisas da igreja, eu sempre tive muito medo assim de eu não vou me dispor a esse tempo todo lá dentro. Meus filhos são pequenos, vão ficar doentes. Eles pegam CM, eles pegam friagem. Eu não vou. Tu sabe que nem sempre Deus vai te prosperar onde tu você quer ser próspero. Acho que vai fazer 2 anos que eu comecei a participar de escala na igreja. E eu fui livre, né? Que Deus me livrou de alguns demônios que eu tinha. E aí eu conto nos dedos de uma mão e ainda sobra dele. Às vezes que eu precisei levar meus filhos no médico, depois que eu tive essa decisão. E eles pegam CM, eles pegam friagem, eles ficam lá junto até tarde, eles vão para cima e para baixo com a gente, eles dormem na igreja. Mas eles estão ali, firme e forte. Amém. Firme e forte, porque Deus tem cuidado deles. Amém. Tem cuidado da minha família, tem cuidado do meu marido, tem cuidado de mim o tempo todo. E eu tenho certeza que com cada um de vocês tem sido muito parecido. Amém. Glória a Deus. Às vezes não tá daquele jeitinho, um bolso cheio de dinheiro, uma conta bancária exorbitante, mas tem saúde. Está vendo a cura na família, está vendo as coisas acontecerem, está vendo os teus parentes não faltar nada na casa deles, está vendo você caminhar todo dia. Você tem o privilégio, às vezes eu fico olhando nesse frio, gente. A gente tem 3, 4 cobertas e gente aí fora que nem tem. Isso é o cuidado de Deus. Isso só é feito para quem Ele ama e para quem decide estar com Ele. Essa mulher, depois a Bíblia não fala se ela foi para longe, se ela permaneceu, mas eu acredito que aquele amor, aquele carinho que ela recebeu ali, naquele lugar, só o fato dele não ter condenado ela, fez ela permanecer ali, seguindo ele. A Bíblia não fala, mas eu acredito, porque é impossível tu ver a mão de Deus agindo na tua vida, você vê Ele fazendo tudo que Ele está fazendo e você ainda assim falar que não quer. Não é verdade? Apesar de muitas vezes a gente eu tô cansada, mas eu não consigo. Eu não consigo. Às vezes eu estou moída de cansada. Eu falo, Deus, hoje eu não vou, Pai. Acho que hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar mais quietinha, mas não. Foi Deus que chamou? Estou indo. Foi o Senhor que falou? Estou indo. Foi meus pastores que chamaram? Estou indo. Não quero nem saber. Mas a gente também não pode ser negligente. É claro que existem situações, né? Não é uma fanática. Tem situações que realmente não tem o que fazer. Mas a maioria delas, Deus te capacita a tratar. Amém. Amém? Amém. Então que hoje você possa resgatar todo esse amor de Deus para a vida de vocês. Que vocês possam sentir de uma forma extraordinária, que de verdade Ele traga à memória de vocês todos os momentos que Ele tem pego vocês na mão e falado diretamente com vocês. Que não é pouco, eu tenho certeza. Não é poucos os momentos que Ele fala claramente ao ouvido de vocês. E Ele tem essas atitudes, porque assim, o amor, ele não é o falar, como diz a nossa apóstola, não é o coraçãozinho, não é o I love you. Isso daí não é o amor de verdade. O amor de verdade é a atitude.
atitudes que a gente tem é que mostra o tamanho do nosso amor para os outros. E assim Deus é com a gente. Vocês acham mesmo que Ele dá o único filho dele não é uma prova suficiente para a gente não olhar para trás e falar: Deus, eu quero isso, eu quero de todo o meu coração, eu quero com toda a minha intensidade, com o meu fervor, com tudo, com tudo, com tudo? Vocês acham mesmo? Ou que Ele, mesmo sabendo que a gente tem pecado pra caramba, Ele olha pra gente e fala assim: nem eu vos condeno. Vão e não pequem mais. Amém. Mesmo assim, ele consegue olhar pra gente que nem Josué, falando: Senhor, eu sou tão fraco. Ele: não, você é forte, você é corajoso. Ele consegue ver algo que a gente não tem nem noção, né? Ainda está queimando a palavra da pastora Gabriela, que ela falou na sede lá, né? A gente precisa aprender a nos olhar como Deus nos vê. Vocês já conseguiram tirar essas acusações e tentar se olhar como Deus vê vocês? É uma pergunta que eu gostaria mesmo que vocês refletissem sobre ela. Consiga se ver como Deus te vê, sem acusações, sem si. Mas se eu fosse melhor, se eu melhorasse, se eu fizesse de outra forma, se eu me vestisse de tal jeito, não. Deus não olha assim pra gente, Ele não bota esse si. Ele simplesmente nos ama e deu. E ponto final. Ele não limita o amor dele, como a gente limita. Se perguntar para mim, eu sou casada há 15 anos, se perguntar para mim: Tainá, como é que tu ama o Alisson? Eu amo ele, mas eu não gosto de quando ele faz assim, eu não gosto quando ele fala assado, eu não gosto quando ele sai sozinho, eu não gosto, mas eu amo ele. Eu amo ele limitado. Até tu ama teus filhos, eu amo meus filhos, mas quando eles me desobedecem, eu não gosto tanto assim. Eu amo limitado. Deus não ama a gente assim. Ele ama incondicionalmente. Ele ama acima de tudo. Ele já sabe as nossas histórias, Ele já sabe os nossos tropeços, Ele já sabe os nossos tombos. Não é novidade para Ele. E mesmo assim, Ele decidiu nos amar incondicionalmente. Então, que hoje vocês possam sentir esse amor deles. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Vamos sentir a presença dEle e agradecer por tamanho amor que Ele tem por nós. Reconhecer que Ele não nos ama limitado como a gente ama. Feche o olho, fale com Ele agora nesse momento. Aproveite esse momento para agradecer realmente por Ele não nos acusar. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar. A lei de Moisés me condenava por meus erros, mas em uma pedra Ele pegou pra me apedrejar.
jeitinho, cada um conforme o seu coração. Mesmo assim, Ele te ama. Não se esqueça disso. Ele sempre te ama, Ele sempre vai dar contigo. Ele sempre vai dar o melhor dele para nós. Então que a gente possa dar o nosso melhor também. Amém. Amém. Glória a Deus. Acho que louvamos, Senhor. Falando com você, você precisa de uma oração por você, pela tua família. Eu peço que tu venha na frente. E a gente vai orando junto contigo. E hoje o Senhor vai fazer algo novo na tua vida. Onde todas as acusações, as opressões vão sair da nossa mente. Em nome de Jesus, todos os medos, todas as preocupações, as angústias, as depressões, as tristezas. O amor do Senhor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Vem aqui na frente. Que hoje os pastores estão orando por você e tirando esse peso que você está carregando. Que
foi muito maior do que todos os pecados juntos. A vida do teu filho naquela cruz nos redimiu e pagou a nossa dívida. Por isso, nessa noite, nós tomamos posse da libertação que o Senhor conquistou para nós naquele dia, Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos uma semana de paz, de bênção, de prosperidade, de libertação sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, a proteção do Senhor. Coloca os teus anjos, Deus, protegendo a casa de cada um deles. Em nome de Jesus, renova a mente. Dá as estratégias necessárias, Senhor, para que haja uma renovação e uma transformação dentro desses lares, Pai. Em nome de Jesus, declaramos um novo tempo sobre essa igreja, sobre este lugar, sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, e que cada um aqui, Senhor, se firme no Senhor. Em nome de Jesus, seja fiel à tua presença, seja fiel na vida contigo. Em nome de Jesus, eles possam provar da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória para você. Amém. Saber